Boa noite, sejam todos bem-vindos ao terceiro podcast do Outubro Rosa 2024, que esse ano traz um tema muito forte, que é Juntos nesse Laço de Amor, né? Hoje, 22 de outubro, temos a honra de receber o doutor Lucas Tosi, ginecologista, e também a nutricionista oncológica Juliana Caroline Rosa. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, fazendo companhia numa campanha que é tão importante, que tem realmente uma relevância mundial e que tem realmente essa necessidade de conscientização que vocês fazem muito bem. Parabéns mais uma vez por esse projeto incrível que vocês fazem. Ao meu lado, meu companheiro de todos os podcasts, né? Edson José, boa noite. Boa noite, Ariane, doutor Lucas, doutora Juliana e o pessoal que nos acompanha em casa através das nossas redes sociais. Tudo bem? Tudo bem? Parabéns pelo seu aniversário, né? Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Multiplique seus anos. A nós, né? Vamos começar então com o Dr. Lucas. Doutor, quais são os fatores de risco mais comuns associados ao câncer de mama? Perfeita essa pergunta, Ariane, porque muitas pessoas, quando pensam em câncer de mama, a primeira coisa que vem em mente é de fato a mamografia e ultrassom, e só em outubro. E entender os fatores de risco é um ponto fundamental para entender que a doença ela pode ser evitada. Quando a gente considera fatores de risco, as pessoas pensam sempre em hormônio. Eu acho que talvez seja a coisa que mais assusta as mulheres. Mas no final das contas, existem outros fatores de risco que são muito mais relevantes e prevalentes. Como, por exemplo, o processo inflamatório. Pensou em fator de risco, pensou em inflamação. O organismo que está inflamado, ele tende a replicar células de uma forma alterada. E isso gera uma alteração, no final das contas, que o corpo não consegue mais conduzir, controlar, e essa célula se transforma numa célula cancerígena. Agora, repara, isso não vale só para mama. Então, quando a gente fala de fatores de risco, a gente tem que considerar principalmente uma alimentação inadequada, sedentarismo, tudo isso influencia no processo inflamatório, mutações genéticas, então algumas pessoas têm alterações de genes, como por exemplo o BRCA1, BRCA2, questões familiares, talvez sejam aí os principais fatores de risco que a gente deve considerar. E claro, ainda no estilo de vida, ainda falando sobre inflamação, bebida alcoólica, tabagismo, tudo que inflama o nosso organismo no final das contas, pode ser sim um fator de risco. E hormônios, sim, eles também representam de alguma forma um risco para as mulheres, principalmente quando utilizados por muito tempo. E é por isso que se critica tanto os anticoncepcionais orais atualmente. Doutor, como que a prevenção do câncer de colo do útero difere da prevenção do câncer de mama? Já visto que o senhor é ginecologista e trata tanto um quanto o outro, né? Perfeito, né? Também é extremamente importante a gente falar sobre o câncer de colo, na medida em que também é uma patologia bastante recorrente no universo feminino. Mas basicamente, o câncer de colo, ele tem uma outra causa, que é o HPV. É uma doença induzida pelo HPV, que é um vírus que se instala no organismo e não se assustem, vocês que estão acompanhando a gente, cerca de 70% das mulheres já tiveram contato com HPV. E a partir daí ele induz a transformação de células no colo. Então a melhor maneira de você evitar que um câncer de colo apareça na mulher é justamente tendo cuidados na hora da relação sexual, que é a principal via de transmissão do HPV. E aí, a gente tem que falar dos preservativos. A camisinha, tanto masculina como feminina, continua sendo o principal mecanismo de defesa contra o câncer de colo. Você tinha falado sobre o anticoncepcional, né? Que é o perigo dele, né? O que utilizar então como substituir o anticoncepcional? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o anticoncepcional oral, que é o método mais utilizado na atualidade, ele tem um metabolismo de passagem pelo fígado. Quando você toma qualquer substância por boca, ela vai passar obrigatoriamente pelo fígado. E ela vai se transformar em vários metabólitos, e esses metabólitos são prejudiciais. Além de causar efeitos semelhantes ali a um prejuízo relacionado ao câncer, nós temos também, por exemplo, uma diminuição da ação da testosterona. É por isso que muitas mulheres que utilizam anticoncepcional oral têm dificuldade para emagrecer, têm mais facilidade para ganhar peso, têm uma facilidade maior para reter líquido, têm uma diminuição da libido e assim por diante. Então, os efeitos colaterais que vêm das substâncias tomadas por boca, elas podem prejudicar o nosso organismo de uma forma lenta, mas ao longo de muitos anos isso pode ser extremamente relevante. Como alternativa, nós
nós temos doses menores, ou, o que seria mais interessante, utilizarmos DIUs, hormonais ou não hormonais, ou mesmo o Implanon, que são outros métodos com menos carga hormonal. Além disso, a gente tem ainda a opção das injeções, que eu particularmente não gosto porque é uma carga realmente muito elevada de hormônio que é aplicada de uma forma direta. Então, a melhor maneira da gente se prevenir, considerando eficácia, porque também não adianta a gente falar de usar preservativo, sendo que a gente sabe que 70% das pessoas que utilizam preservativo como único método contraceptivo tem uma gestação indesejada. A gente tem que falar realmente de eficácia. Os DIUs são excelentes opções, mesmo os DIUs hormonais com uma taxa baixíssima de hormônio, cerca de 20 vezes menos hormônio é liberado por dia quando você utiliza um DIU hormonal, e o Implanon, que também tem uma taxa muito mais baixa de hormônio. Você também evita o metabolismo de primeira passagem hepática, então essa também é uma vantagem desses métodos. Doutor, nós estamos falando para muitas mulheres e de várias camadas sociais. Em relação a custos, o benefício o senhor já colocou, mas em relação a custo, é acessível? É acessível, Edson, porque principalmente o DIU de cobre, ele está disponível na rede básica. Então, para aquela mulher que procura um método que seja eficaz, eficiente, que tenha uma alta eficácia, que proteja realmente as mulheres e que não tenha nenhum tipo de hormônio, o DIU pode ser uma excelente opção e ele é oferecido pela rede básica da imensa maioria das cidades. Então, mesmo para quem é de extrema baixa renda, consegue ter essa opção como uma opção extremamente viável. Agora, vai depender se ela vai ter uma boa adaptação. E aí, ao longo do acompanhamento com o ginecologista de confiança dela, ou mesmo o ginecologista disponível na rede básica, ela vai acabar entendendo melhor o organismo dela e saber se o método faz sentido para ela ou não. Doutora Juliana, que bom mais uma vez tê-la conosco aqui, né? Eu que agradeço. E eu queria saber da senhora quais são os alimentos ou quais alimentos são recomendados para a prevenção do câncer de mama. Pergunta bem complexa, né? Na realidade, assim como não existe um único alimento, né? Que possa prevenir o câncer, tanto de mama quanto outros tipos de câncer, também não tem um alimento que possa curar, né? Como a gente escuta muito, né? Ser divulgado nas mídias, né? E até mesmo por pessoas, teoricamente com o intuito de ajudar, mas que podem prejudicar ao longo aí do tratamento, tá? Então, assim, a melhor maneira de prevenir o câncer através da alimentação é fazer o uso de uma alimentação de qualidade, né? Saudável, variada, acrescentar bastante vegetais, alimentos integrais, incluir verduras, legumes, leguminosas e manter também os macronutrientes em quantidades mais moderadas, que é o carboidrato, né? Que é um alimento que a gente sabe, se consumido em excesso, pode levar ao acúmulo aí de peso. A proteína, que é muito importante, né? Para a manutenção da nossa musculatura. E os lipídios, né? Que são as gorduras que também fazem parte aí de todo esse contexto alimentar aí. E durante o tratamento, esses alimentos, né, eles diferem? Não, não. Durante o tratamento, o ideal seria que a paciente, né, o paciente mantivesse uma alimentação saudável, né, através desses alimentos para auxiliar aí no processo, para evitar também até possíveis efeitos colaterais ou intensificar efeitos colaterais comuns aí durante o tratamento. Exemplo, né? Uma paciente com quimioterapia, ela fica mais nauseada, a depender da fase de tratamento. Então, consumir um alimento gorduroso, açucarado, vai intensificar esse sintoma, tá? Mas, de modo geral, manter uma alimentação saudável, né? Rica em nutrientes, fitoquímicos, né? Que a gente costuma dizer, substâncias que ajudam aí em algum processo aí nessa prevenção do câncer. Quando eu falo processo no ciclo celular, que tem vários estudos indicando aí que certos tipos de nutrientes, né, que tem essa ação, né? Cada vez mais a gente vem observando vários estudos nesse nicho, né? E a senhora percebe que a alimentação recomendada pela senhora, pela nutricionista num hospital oncológico, ela tem uma boa resposta ao tratamento? Com certeza. Então, quando o paciente consegue manter uma boa alimentação durante o tratamento, reduz efeitos colaterais, tem mais tolerância do tratamento, tem uma melhor qualidade de vida, consegue controlar peso, né? Que é algo que a gente observa que as pacientes acabam ficando angustiadas, né? Nesse sentido. Então, através da alimentação saudável, a gente consegue minimizar muita coisa. E tem que ser adequado ao bolso do paciente também, né, Pois é, doutora? uma questão aí importante, né? Mas assim, o que eu observo é que às vezes o paciente deixa de comprar uma fruta ou até mesmo uma verdura para comprar um refrigerante, uma bolacha recheada. Então,
são prioridades, né? E durante o tratamento, mais do que isso, a gente precisa cuidar dessa parte. Tá? Como que é o seu trabalho dia a dia, né, como nutricionista oncológica, para poder conseguir atender todos os pacientes? Porque cada um, né, tem um tipo de aceitação. Uns têm mais náusea, outros menos. Como que é enfrentar isso todos os dias? Na realidade, atualmente, eu estou atendendo o paciente em tratamento clínico, né? Vamos se dizer assim. É o paciente, então, que teve o diagnóstico de câncer, passou pela oncologista, passou pela equipe, né? Pela enfermagem, e daí é encaminhado para a nutrição, para a equipe multidisciplinar, de modo geral. Bom, esse paciente chega, eu faço as orientações, né? Então, o paciente ou vai estar em quimioterapia, na maior parte é quimioterapia e radioterapia, que são os pacientes que mais chegam até mim. Então, que é onde demanda mais cuidado, tá? Principalmente a quimioterapia, que requer aí bastante alteração da alimentação. Então, como eu disse, né, o paciente que está com uma dificuldade na alimentação, reduziu essa alimentação por conta dos efeitos colaterais do tratamento. É um paciente que talvez precise entrar com alguma suplementação, algo para poder auxiliar. Tá? Então, esse processo aí de acompanhamento é de extrema necessidade para que a gente consiga manter esse paciente bem, tá? Sabendo que durante, principalmente a quimioterapia, o paciente fica imunossuprimido, né? Fica com essa imunidade mais baixa, então a gente precisa cuidar ainda mais da alimentação, da ingesta de água, manejar aí essa dieta, então às vezes é necessário modificar uma dieta mais obstipante, mais laxativa, enfim, a depender aí do caso do paciente. Essa suplementação, ela é adequada? Porque, assim, por exemplo, eu vou falar do meu irmão que teve um câncer, um linfoma, né? Tem, na verdade. Então, ele não conseguia comer. Então, eles davam aquelas latinhas de suplemento. Essa suplementação ajuda? Depende do caso. Né? O que funciona para mim talvez não vai funcionar para você, né? No caso, quando o paciente está com ingesta alimentar reduzida, seria interessante sim acrescentar alguma suplementação. Seria assim, doses baixas de vitaminas, minerais, às vezes até proteína, para suprir com as necessidades nutricionais do paciente, tá? Mas, por exemplo, polivitamínicos, cápsulas, né, de vitaminas em altas dosagens, que eu observo muitos pacientes utilizando durante o tratamento, principalmente da quimioterapia, não é aconselhado, porque esse mineral, essa vitamina pode interagir com a medicação, tá? E causar aí má absorção, tá? Então, a depender do caso, sim, tá? É um industrializado, é um produto, porém, em alguns casos é necessário entrar, senão o paciente começa a ter perda de peso e acaba prejudicando o tratamento. Às vezes pausa muito, às vezes tem que até parar o tratamento para recuperar e depois retomar, tá? Então, nesse sentido, sim. Doutor Lucas, o senhor falou ainda há pouco sobre o HPV. Só para a gente reafirmar mais uma vez, reiterar, a partir de que idade é indicada a vacinação para mulheres? E homem pode também, né? E deve tomar, né? Exato. Na verdade, como a gente sempre pensa, a prevenção é o melhor caminho. E é importante que essa vacinação aconteça antes do contato. Então, agora há pouco a gente falou que cerca de 70% das mulheres já tiveram contato com o HPV. Quem espalha o HPV é principalmente o homem, que tem relação com várias mulheres. Então, quanto antes a gente fizer essa vacinação, melhor. Hoje, para as mulheres, a gente começa a partir dos 9 anos de idade. Então, seria uma idade em que, teoricamente, ela não teve relação ainda e a proteção acaba sendo maior. É importante lembrar, para quem está acompanhando aqui com a gente, que se a mulher já teve contato com o HPV, ela não vai criar uma resistência contra aquele subtipo. Então, existem vários subtipos, HPVs que são oncológicos, que têm um potencial de causar essa transformação celular e gerar um câncer, e HPVs que não têm esse potencial. A gente tinha uma vacina, que era até então a mais completa, que era a tetravalente, que abrangia 4 tipos de HPV, o 6 e o 11, o 16 e o 18. O 6 e o 11 não causam câncer, causam verrugas. O 16 e o 18 já têm potencial maligno e são os principais responsáveis pela transformação celular. Agora, nós temos uma mais nova que tem 9 subtipos diferentes. Então, além do 6, do 11, do 16 e do 18, tem o 31, 33 e assim por diante. Agora, se a pessoa já teve contato com aquele subtipo, ela pode ficar protegida contra todos os outros, menos contra aquele. Então,
Também a gente já puxa um gancho para quem está acompanhando com a gente. Poxa, Lucas, eu tenho 20 anos de idade, já tive outros parceiros e já fiz até um teste, né, de captura híbrida e já vi que eu tenho HPV, ou então já apareceu uma verruga em mim. Vale a pena eu fazer essa vacinação? Vale, porque você não vai ter proteção contra aquele subtipo específico, mas contra os outros você vai adquirir. Então sempre vale a pena a vacinação, independente da idade. E disponível na rede básica, né? Disponível na rede básica. Também é um ponto importante. Essa que é 9-valente, o Gardasil, não é disponível na rede básica ainda, é só na rede privada, mas, de qualquer maneira, a tetravalente é extremamente importante. A gente consegue a proteção contra os principais subtipos e, naturalmente, que a gente vai ter uma proteção bem interessante nesse caso. Que a gente precisa deixar bem frisado aqui é ainda a resistência dos pais com relação à vacina aos 9 anos. Exato. Exato. É muito comum receber meninas no consultório, na nossa prática clínica diária, e explicar para os pais que aquela menina que tem 9 anos, ela vai ter 10, 11, 12, 15, daqui a pouco ela vai começar a relação sexual. Os pais de meninas acreditam, né, que as filhas vão ter relação só depois dos 35 anos. E isso é um problema, porque no final das contas, essa menina, ela não tem o apoio da família. E a gente não está incentivando essa menina a ter relação precoce, muito pelo contrário, a gente está tentando orientá-la. Só que se ela não tem essa orientação de casa, porque os pais têm um certo preconceito com esse assunto, e tem casos bem graves disso, mesmo no consultório, no sistema privado. Se a menina não confia nos pais para conversar algo sobre sexualidade, ela vai tirar as dúvidas dela com a menina de 15 anos, com a amiguinha de 17, que vai falar para ela que se ela tiver ovário policístico, ela não vai engravidar, que se a pessoa não tiver nenhuma lesão aparente, ela não vai pegar nenhuma doença. Então é extremamente importante que os pais estejam ao lado das filhas nessa tomada de decisão, mas principalmente nesse acompanhamento, e que as filhas se sintam seguras em conversar com os pais sobre sexualidade, sobre doenças, para que elas evitem problemas muito graves no futuro. E é melhor que elas saibam em casa, né? Que elas saibam ter essas Exatamente. informações em casa, né? Porque se ela não tiver a informação correta em casa, ela vai ter uma informação errada no TikTok, Exatamente. que hoje é uma mídia social absurdamente procurada para tirar informações médicas, o que é um absurdo, mas vai tirar com informações erradas. Ela vai ter um conteúdo muito errado, vai crescer escutando algo errado e ela vai, consequentemente, tomar decisões erradas na vida dela. E a gente falou então da vacina, né, do HPV. E agora com relação ao câncer de mama, quais são os exames orientados? A mamografia, mas tem uma certa idade. E antes disso, doutor? Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é o que é prevenção do que é diagnóstico precoce. Todo mundo pensa em câncer de mama, pensa em mamografia, que é o primeiro exame. A mamografia, ela serve para diagnóstico precoce. Ou seja, você já está com a doença, você só não sabe ainda. E você quer diagnosticá-la o quanto antes. Isso faz todo sentido. Uma doença diagnosticada no início, ela tem 95% de taxa de cura. Não é de acompanhamento, não é paliativo, é de taxa de cura. Então, quando você faz a mamografia, naturalmente que você já está com o câncer e você está fazendo o diagnóstico precoce. A prevenção visa evitar que a doença apareça. Então, como a doutora Juliana falou, é extremamente importante que você tenha uma alimentação durante o tratamento, mas também antes dele, para você nunca desenvolver. Afinal de contas, a alimentação é um dos principais pilares para você desenvolver qualquer outra doença. Sim. E a partir do momento que você entende que esse acompanhamento ele depende de 2 pontos, tanto a prevenção quanto o diagnóstico precoce, você começa a entender que quanto mais você se cuida, quanto melhor é a sua alimentação, quanto melhor o seu estilo de vida, menor a chance de você desenvolver uma doença. Mas se você desenvolve essa doença, naturalmente que o diagnóstico precoce é a solução para diminuir transtornos mais graves. Na rede básica, a partir dos 50 anos de idade é feito a mamografia e vai até os 69 anos. Na rede privada, isso é um pouco diferente. A partir dos 40 anos, a gente já começa essa investigação, salvo exceções de mulheres que tiveram parentes de primeiro grau na família com câncer de mama, a gente começa 10 anos antes essa investigação. Então, se alguém que está acompanhando a gente ali teve uma mãe ou uma tia de primeiro grau que teve câncer de mama aos 45, essa pessoa vai começar a investigar aos 35 anos, 10 anos antes. Mas, via de regra, a partir dos 40 anos, e esse acompanhamento é até quando for necessário. Ou seja, a mulher está lá com seus 75 anos, ela está lúcida, está orientada, totalmente funcional, não depende de ninguém. Vale a pena ela fazer uma mamografia, com toda certeza. É o primeiro exame. Gente, que incrível isso, né? Eu estou aqui pensando no que o senhor disse, que a doutora disse,
aquilo que eu como vai influenciar no... Muito. Por que que eu não pensei isso 10 anos antes, né? Nunca é tarde para começar, Edson. Não, mas é incrível, ó, vocês estão falando aqui, sabe, uma luz acende assim, gente, eu comi errado durante muito tempo e tem tanta gente que come errado, né? E se começar a fazer o certo, pode prevenir um monte de coisa ruim aí pela frente, né? Eu vou só Meu aproveitar Deus. esse gancho para te passar uma coisa legal. É um exemplo que eu costumo dar para as minhas pacientes. Quem me acompanha nas mídias sociais também sabe que eu uso muito esse exemplo. A pessoa que está acompanhando a gente agora, provavelmente você tem um carro. E provavelmente você abastece o seu carro num posto de gasolina bom, com combustível bom. E eu pergunto para a pessoa, por que você abastece o seu carro num posto de combustível bom? Ah, doutor, para funcionar melhor meu carro, porque meu carro vai ter um desempenho melhor. Pois é. Você sabe que se você abastecer seu carro num posto bom, ele vai rodar melhor, ele vai ter um desempenho melhor. Se você sabe também que se você abastecer seu carro num posto ruim, o teu carro vai andar. Mas ele vai falhar, vai acender uma luzinha no painel, ele vai gastar mais litro por quilômetro rodado. Você sabe que o carro vai estar andando, mas ao mesmo tempo ele vai estar, entre aspas, se corroendo por dentro. Qual o combustível que a gente coloca no nosso organismo? Que tipo de coisa você está comendo? Você faz exercício? O seu sono é um sono de qualidade? O seu intestino funciona bem? Você é estressado ou você gerencia bem o seu nível de estresse? Isso leva à inflamação. E a inflamação leva a doenças. Exato. E falando nisso, doutora, aproveitando o gancho, o que é a dieta anti-inflamatória e como ela pode beneficiar pacientes com câncer de mama? Bom, isso é bem interessante, tá? Dieta anti-inflamatória seria a retirada de alimentos que aumentam a inflamação no corpo, né? Então, pegando o gancho aqui, açúcar, gordura, bebidas açucaradas de modo geral, fast foods, legumes ricos também em amiláceos, né? Então, muita batata, muita mandioca, tá? Então, teoricamente, a gente organizar essa alimentação e deixar ela menos inflamatória, retirando esses alimentos, né? Que teoricamente não são saudáveis, tá? Quando eu falo assim, retirar, não é que o paciente nunca possa comer, tá? Mas não fazer parte da rotina diária, comer todos os dias, porque isso sim pode causar algum malefício, né? Seja a curto prazo ou a longo prazo, tá? Mas de modo geral, retirar açúcar, gordura, fritura, sal, tá? E procurar manter essa alimentação mais saudável. E aí vamos comer o quê? Muitas coisas, Edson. Eu vi até um meme, né? O pessoal comentando assim, tira glúten, tira lactose, convívio social e corta os pulsos, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim, né? É que, na realidade, os hábitos dos brasileiros, né, é muito irregular, na maior parte dos casos. Então, assim, é muito consumo de fast food, é muito consumo de açúcar, mais duplicado do que é o recomendado pelo Ministério da Saúde, sal duplicado. Então, modificar hábito não é fácil, né? Modificar comportamento não é fácil, mas é preciso iniciar, né? Mas à medida que a água chega no pescoço, você vai cortando açúcar, você vai cortando refrigerante, né? Óleo de soja, por exemplo, é uma coisa que na minha casa não se consome mais. Tem pessoas que chegam a consumir 6 litros de óleo no mês, né? Quando recomendado seria 1 no máximo, né? Na realidade, reduzir o máximo que puder, né? Então, é mudar comportamento, de modo geral, Edson. E mudar comportamento, a pessoa tem que querer, né? Não é porque o vizinho faz, eu vou fazer igual. Não, eu quero modificar porque isso é importante para a minha vida, para a minha saúde, para os meus filhos, para a minha família de modo geral. Tá? O difícil é começar, né? Mas eu acho que depois que a gente começa e vai criando o hábito, a gente consegue, né? Vai vendo os benefícios, sente melhor, consegue dormir melhor, o intestino funciona melhor, tudo isso vai influenciando. É tão verdade isso, né? Que a minha esposa, ela fez o tratamento aqui no hospital do câncer de Ourinhos, passou com a senhora por várias vezes, mudou a alimentação dela e por consequência de todos nós, né? Então... essa é a intenção. Então, já que ela tem que comer diferente, é saudável para ela, então que seja saudável para a gente também. A gente se habituou a isso, né? Hoje em casa se come muito mais salada. Hoje ela vai almoçar o pratão de salada dela, né? Com tomate, com alface, é um negócio assim que eu fico com inveja até, sabe? Não consigo comer a quantidade que ela come de salada, mas deveria, né?
Eu costumo dizer que não é uma dieta por 3 meses, 6 meses, é um plano alimentar, é uma reeducação alimentar. Isso a gente tem que manter para o resto da vida, né? Procurar manter bons hábitos alimentares sempre, né? Agora, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, doutor, em relação às várias faixas etárias dos tratamentos que são feitos em mulheres. Há diferença? Sim, né? A princípio, a gente tem que sempre diferenciar o que é o sistema privado do sistema público, porque as coisas são um pouco diferentes, por uma questão única e simplesmente financeira. A gente falou agora há pouco da mamografia a partir dos 50 anos na rede pública e a partir dos 40 na rede privada. Por quê? Por uma questão financeira. Qual que é a faixa de maior incidência do câncer de mama? A partir dos 50 anos. Não significa que antes disso a gente não tenha câncer de mama. Então, dentro da rede privada, a gente acaba acompanhando um pouco antes. Agora, a rede pública, por uma questão financeira, acaba esperando um pouquinho mais. E eles limitam até 69 anos em muitos locais. Via de regra, o médico, mesmo na rede básica, ele acaba solicitando exames dentro desse conforme que eu falei, semelhante à rede privada. Mas, né, nem sempre isso acontece dependendo das condições financeiras de cada cidade, de cada estado, enfim. A gente está falando de um Brasil que é gigante. Então, existe essa diferença. Já o Papa Nicolau para a mulher, também pela rede básica, a partir dos 25 anos. Só que a partir dos 25 anos talvez seja um pouco tarde demais. Se a gente for considerar que a mulher começa a ter relação sexual hoje a partir dos 14. E quem está assistindo a gente agora deve estar de olho arregalado, mas a média é a partir dos 14. Então, existe uma iniciação sexual muito precoce, e se a gente for esperar muito tempo para colher esse Papa Nicolau, nem sempre vai dar tempo da gente pegar a doença em estágio inicial. Então, a partir do momento que a menina teve relação sexual, cerca de 1 ano depois, ou se ela tiver múltiplos parceiros, a gente já deve colher o Papa Nicolau dessa paciente. Então, existe sim uma diferença do acompanhamento, existe sim a diferença pensando em qual doença a gente está pensando aqui. Essa curiosidade existe por parte dos pais também, ou das mulheres, né, que frequentam mais um consultório ginecológico, elas indagam o senhor sobre isso, doutor? Sim, na rede privada, bastante. É uma pergunta bastante frequente, a partir de quando eu tenho que começar a colher meu preventivo. Na rede pública, nem sempre. Agora, tudo depende do grau de esclarecimento. Eu acho que o primeiro ponto de você entender sobre algo é criar um nível de consciência. A pessoa, às vezes, ela tem um problema, mas ela não sabe que aquilo é um problema. Então, para ela, aquilo não faz sentido nenhum. Muita gente tem uma alimentação totalmente fora do padrão, come lá a criança, 5 anos de idade, comendo fandangos, comendo qualquer coisinha lá, ela não sabe que aquilo faz mal para ela, então ela não tem nível de consciência para isso. Os adultos também têm isso. Muita gente, até hoje, consome vários alimentos que a doutora Juliana falou e não sabem que isso faz mal. Não entendem esse processo inflamatório. Então, a primeira coisa é a gente criar um nível de consciência. Esse nível de consciência a gente percebe com mais frequência na rede privada do que na rede básica. Mas isso não é uma regra. Basta que os pais tenham esse conhecimento para repassar, transmitir para os filhos. A partir daí, você já consegue ter um entendimento melhor e também fica mais fácil o processo de ensino. Quer dizer, o estilo de vida influencia no risco da doença. Sim. Totalmente. É o principal fator de risco. É o principal fator de risco. As pessoas, elas querem criar um culpado para muitas doenças. Sendo que, na verdade, o culpado são elas mesmas. Elas são responsáveis, ou pelo menos deveriam ser responsáveis pela própria saúde. Esse é um ponto realmente importante. Uma vez, Edson, só uma passagem que aconteceu, eu conversei com uma paciente e ela estava falando sobre sintomas de menopausa, o quanto ela estava sofrendo por aquilo e tal, e que ela mesma falava, né? Eu sei que a culpa é minha, eu sei que eu não me cuidei, eu não me priorizei durante tantos anos e tal, e eu estou preocupada, porque ela estava com vários problemas, inclusive problemas que poderiam colocar a vida dela em risco. E eu perguntei para ela, só que ela era muito resistente ao tratamento. Ela não queria começar uma mudança alimentar, uma mudança de perspectiva alimentar, não queria começar atividade física. E eu perguntei para ela assim, você morreria pelos seus filhos? Você morreria pelos seus filhos? Lógico, doutor, eu morreria pelos meus filhos. Você viveria por eles? Porque morrer é fácil. Morrer é moleza. Mas você viveria? Viver por alguém, viver mais tempo, com uma qualidade de vida melhor, ter mais longevidade, exige muito mais da pessoa. E nem todo mundo está disposto. A pessoa quer o bônus, mas não quer o ônus. Eu quero viver bem, mas você quer fazer exercício? Não, não quero fazer exercício. É difícil, é difícil. É difícil mudar o padrão alimentar. Muito. É difícil você iniciar uma atividade física. Meu pai, com 69 anos, eu coloquei ele na academia. Foi resistente? Foi. Ele quis ir? Não, mas ele está indo.
Viu? Aos Mas 69 anos. Então, é difícil, mas também é difícil você tomar remédio todo dia. É difícil você conviver com doenças, é difícil você abrir mão da tua qualidade de vida por conta de doenças que o corpo acaba tendo. é interessante, olha, eu tenho 59 anos e desde que eu me conheço por gente, eu frequento consultório médico, até por questão de profissão, por amizade ou por necessidade mesmo. E nunca fui orientado lá atrás a fazer exercício físico, a mudar a alimentação, né? Isso é algo novo, doutor? Ou lá atrás Isso é os desculpinha médicos. sua, tá? Não é. Sabe, parece que me negligenciaram essas informações lá atrás. Não estou fazendo meia-culpa, não, porque eu sei que se eu estou desse tamanho hoje é tudo em função de, né, dos meus erros aí do passado. Olha, a meu ver, eu acho que é um, Tudo bem, é um pouco de tudo. No passado, realmente, a gente não tinha os conhecimentos que a gente tem hoje, os conceitos que a gente tem hoje, a importância, Né? os estudos que cada vez mais estão sendo lançados, publicados. Agora, eu vejo um papel muito importante da parte de nutrição. A nutrição nunca teve um papel tão importante no mundo como está tendo hoje. Antigamente, você falava que você ia no nutricionista, a pessoa olhava para você assim com aquela cara, mas tipo, pra quê, meu? Ele vai te falar. Primeiro, o nutricionista vai passar uma dieta, eu não vou poder comer nada, não vou poder comer doce, não vou... Imagina que eu vou fazer um negócio desse. Viu o nutricionista como um carrasco. E se a pessoa não tinha resultado, a culpa era do nutricionista. Então, é uma profissão extremamente difícil de ser exercida por conta disso. Sim. Hoje, já se percebe muito mais essa questão da importância do nutricionista, principalmente pensando nesse papel da alimentação anti-inflamatória. Lembrando que a inflamação é o principal responsável por doenças. Exemplo, né? De acordo com as recomendações a nível mundial, né? São 10 recomendações de prevenção do câncer. A nível Brasil, seria 11. 10 dessas recomendações têm relação com hábitos alimentares. Então, um apenas, né, que tem relação direta ou indiretamente com a atividade física, né? Então, o paciente que faz atividade física, ele vai conseguir manter um peso mais adequado, vai ajudar a mudar a composição corporal dele, aumentar músculo, né, reduzir tecido adiposo, mas assim, 10 dessas recomendações tem a ver com a parte da alimentação, E é um ledo né, engano, de né, hábitos Ariane? alimentares. E é um ledo engano, né, Ariane? Você achar que você vai na Nutri e vai deixar de comer. Pelo contrário, né? Ela Não, vai te você fazer vai comer mais comer o vezes, né? certo, e às vezes a gente pensa assim, eu vou na nutricionista, mas eu não vou ter condições de fazer a dieta que ela Sim. vai me propor ali. Mas não, tem nutricionista que vai passar a dieta conforme você pode fazer. E geralmente é um volume bem Arroz, maior de feijão, comida. não Você é? come muito mais, só que Verdade. com menos calorias. Sim, e o Exatamente. certo, né? Exato. De forma mais fracionada, no volume mais reduzido, a cada 3 horas, então funciona bem. E Costuma hoje a dar rede certo. básica oferece a nutricionista de graça. E Exato. agora que a gente tem que tomar cuidado são com os TikToks da vida, né? Pois Com a é. internet da vida que você coloca lá, você acha que aquele nutricionista ou aquele que se acha nutricionista te orienta a fazer algo que nem sempre é o certo. E esse é um ponto muito importante, Ariane, porque assim, você perguntou dos profissionais. Eu acho que existe também uma mudança nesse padrão profissional. Como ginecologista, eu falo que o médico não pode ser, no caso o ginecologista, ele não pode ser um médico que só olha para a mulher e vê um par de mama e uma vagina. Ele tem que saber cuidar dessa mulher. Poxa, o que está passando na vida dela? Como eu posso ajudá-la de outras maneiras? Porque é muito simples você falar, come isso, come salmão todo dia. Poxa, não tem cabimento. Então, a gente tem que saber lidar com quem está na nossa frente. Esse é um ponto extremamente importante. E a internet, ela deu voz para todo mundo. Qualquer pessoa pode abrir um vídeo, uma câmera e ser especialista em algum assunto. A gente vê isso no futebol, na política, né? A pessoa é especialista naquilo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Qual a qualidade da informação? Qual que é a veracidade? Por isso que o melhor profissional não é aquele que você mais gosta. Muitas pessoas falam, doutor, eu queria tanto fazer esse acompanhamento, mas eu gosto tanto do doutor fulano, ou da doutora ciclana, ou da nutricionista tal, do profissional tal. Você gosta mais dele ou de você? Tem que achar um profissional que faça sentido, que seja coerente com as coisas que ele fala. Esse é um ponto extremamente importante. Escolher bem quem vai cuidar de você. Porque a responsabilidade, na imensa maioria das vezes, é 20% do profissional, 80% de quem está ali na frente. Então a pessoa tem que também trazer essa responsabilidade para ela. É isso aí. Nossa. Porque aquele chazinho que você toma lá vai te emagrecer, tá? Não, eu não tô.
Aliás, hoje a moda é suplemento, né? É, Todo mundo fala de chazinhos suplemento também. hoje, né? Então, Até mesmo na questão do câncer em si, está sendo muito utilizado suplementos para prevenção do câncer. Isso daí não existe, não é né? recomendado. Está dentro das recomendações que não é indicado, E tá? tem suplementos que as pessoas sempre falam, suplemento não faz mal. Quem tem câncer, por exemplo, não pode usar glutamina, que é um suplemento Exatamente. extremamente É utilizado. um substrato para células cancerígenas, né? Então, são situações completamente diferentes. O mundo oncológico, né, difere das demais, né, situações. Então, as pessoas que costumam consultar o Dr. Google, né? Ah, eu tô com dor Exato. aqui, eu tô com... Vai lá, digita, o Google evidentemente vai dar uma resposta. Isso não é aconselhável de forma Eu nenhuma. estava escutando um podcast hoje no caminho para cá e foi tocado justamente nesse assunto. A gente vive na era da informação. Hoje, eu tenho no meu celular o ChatGPT. Uhum. Você coloca qualquer informação, ele te dá a resposta imediatamente na hora. Você pode montar qualquer coisa que você quiser em questão de segundos. Mas é a época que nós estamos mais ausentes de informação. Porque ninguém tem uma informação de fato aprofundada. Ninguém lê um livro. A gente lê o resumo no YouTube. Ninguém presta atenção em mais nada. Por quê? Porque você vê 5 minutos, cansei, agora quero assistir tal coisa, você vai lá e muda. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa informação. Por mais que a gente esteja vivendo num período onde a informação ela prevalece em todas as mídias, em todos os locais, a gente não se aprofunda, a gente não sabe o que é verdade, é por isso que surgiu o fake news. Qualquer coisa que você fala, tá lá, alguém pode falar qualquer coisa e a gente dá sequência nisso. Então tem que tomar bastante cuidado. E eu fico muito satisfeito, sabe, Ariane, em ouvir a doutora Juliana, ouvir o doutor Olívio. Viu não, Desculpa, Lucas? Olívio é o pai. Olívio é o pai. Eu conheço o pai dele. Aliás, um médico muito conceituado lá em Santa Cruz também, a exemplo do doutor Lucas. E assim, que se dispõe, depois de um dia inteiro de trabalho, né? No caso dele, sai de Santa Cruz, vem aqui para Sim. participar de um podcast e encher as pessoas de informação. Olha, muito grato, muito obrigado mesmo, doutora Juliana, doutor Lucas. Viu? O nosso tempo já está acabando, né? Infelizmente, senão a gente podia ficar aqui, Sério? né? Falando. Mas eu queria, assim, rapidamente que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos acompanhando, principalmente neste mês, né? Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, a gente também pode falar do câncer do colo de útero, e para as pessoas poderem aproveitar esse mês com relação até aos exames, né, doutor, que a rede básica de saúde oferece o Papa Nicolau. Então, que deixasse essa mensagem para as mulheres aí. Claro. Primeiro, doutora Juliana. Tá ótimo. Na realidade, eu quero só concluir sobre a questão dessas recomendações, né, que eu vim muito pontual para falar sobre isso, que embora, né, existam várias recomendações aí a nível de prevenção do câncer, né, pensando como modo geral, quando a gente consegue integrar várias dessas recomendações, a gente consegue ter mais benefícios, tá? Então, isso eu quero dizer. Manter um peso adequado, praticar atividade física, comer bastante vegetais, né? Incluir isso na alimentação, que são fatores protetores, reduzir então, açúcares, né? Bebidas açucaradas, fast food, alimentos gordurosos, procurar não suplementar, então, procurar receber esses nutrientes através da alimentação convencional, tá? Então, assim, quanto mais a gente conseguir integrar tudo isso, mais a gente vai ter benefício, tá? De modo geral, seria, assim, algo importante para estar falando hoje, né? Porque é muita coisa aí para abordar. E não é nada fora do normal, né, doutora? Nada fora do Nada normal, fora do tá? normal. Então, às vezes, eu vou comer saudável, vou comer vegetais, mas daí eu faço uso de bebidas alcoólicas em exagero, eu fumo, eu não pratico atividade física. Então, assim, eu tô colocando um ponto bom ali, mas estou fazendo 3, que teoricamente não é adequado. Então, isso pode levar aí a longo prazo aí, acarretar no câncer ou outra doença, outra patologia, né? Uma hipertensão, uma diabetes, né? Enfim, doenças cardiovasculares, né, que tudo aí está envolvido. Que o paciente com câncer, às vezes, ele não vai ser só o câncer, né? Ele vai ter uma diabetes, ele vai ter outra patologia aí. Então, Obrigada. o máximo que conseguir integrar tudo isso ajuda muito. Obrigada, Tá bom? doutora. Imagina. Eu acho que se eu pudesse resumir uma mensagem final, principalmente para as mulheres, tanto relacionada ao câncer de colo, mas também ao câncer de mama, principalmente, é a necessidade que elas têm de se priorizar. Muitos
muitas das vezes que a gente observa doenças aparecendo nas mulheres é pelo fato delas terem negligenciado a própria saúde por muitos anos. Não por vontade própria, mas porque a mulher ela acaba tendo uma responsabilidade muito maior. Ela cuida da família, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela cuida da carreira dela durante quantos anos? E ela abre mão, às vezes, da própria saúde para conseguir ter tudo isso. E nesse meio tempo, ela vai comer errado, ela vai deixar de se exercitar, ela vai deixar de dormir de acordo, ela vai deixar de ter um funcionamento intestinal, um gerenciamento do estresse de forma adequada. Então, eu vejo hoje, principalmente pelo fato de trabalhar principalmente com mulheres com mais de 40 anos, a necessidade da mulher se priorizar. Ela tem que entender que ela é prioridade, sim. Se a saúde dela está comprometida, ela não vai conseguir exercer as funções dela com a família ou mesmo nas questões profissionais. Então, entender que uma parte do dia tem que ser dedicada para ela, eu acho que é o primeiro ponto, para ela comer bem, para ela descansar de forma adequada, para ela treinar e assim por diante. Então, meninas, vocês estão acompanhando a gente, eu acho que a mensagem é: sejam a prioridade da casa de vocês, antes de qualquer coisa. Eu costumo dizer que tem três sequências que a gente tem que seguir, que é saúde, família e trabalho. Não inverte a ordem. Lucas, mas quer dizer que eu sou mais importante, minha saúde é mais importante que a minha família? Sim, porque se você não tá bem, o resto não vai estar bem. Então, sejam a prioridade, sempre. Obrigada, doutor. Obrigada, Imagina. doutora. Foi um prazer recebê-los novamente aqui. Espero que o ano que vem a gente esteja aqui Estejamos juntos de novamente, né? Uhum. Se Deus quiser. Muito obrigada. E mais uma vez a gente quer agradecer o carinho da audiência de todos vocês e ainda convidá-los para o dia 27, domingo, a partir das 19h30, lá no Teatro Municipal, que daí é o encerramento desse mês tão lindo, tão cheio de eventos, né? Tão intenso que foi o Outubro Rosa. As amigas do Peito estarão esperando por vocês, viu? Muito obrigada. Gostou do nosso conteúdo? É só compartilhar, mande para os seus amigos, porque a informação não pode ficar parada. Uma boa noite a todos.